Paz do Senhor, igreja, paz do Senhor, irmãos. Aqui, pastor, aleluia. Deus abençoe a todos os irmãos que acompanham o nosso canal Bíblia Sem Balela. Irmãos queridos, irmãos amados, pastor aleluia está fazendo um complicado tratamento nos dentes. Então nós temos algumas restaurações, algumas extrações, alguns canais, enfim, prótese. E é um serviço meio chato e prolongado. E o pastor aleluia está preparando a boca dele para poder falar com os irmãos com uma boca arrumada, né, irmãos? Então, por isso, o pastor aleluia está submetendo-se a gravar vídeos sem colocar o rosto. Mas, em breve, nós estaremos. É só terminar esse tratamento e nós estaremos com os irmãos ao vivo e a cores. Em nome do Senhor Jesus, irmãos. Deus abençoe a todos. Mas eu vou deixar aqui ainda uma questão. Eu me lembrei aqui agora, a questão dos usos e costumes, que muitas pessoas batem sobre isso, né? Se debatem sobre a questão dos usos e costumes. E defendem que nós, habitolados, pentecostais, idiotas, defendemos usos e costumes que para nada servem. A pergunta é, os usos e costumes que todo indivíduo está inserido nele, os usos e costumes, ou eles são de um padrão cristão, ou os usos e costumes são de um padrão mundano. Se você é mundano, você tem usos e costumes. Se você é cristão, você também tem usos e costumes com base na doutrina bíblica. Porque a partir da doutrina bíblica é que você passa a ter prática de usos e costumes. Toda doutrina bíblica, quando praticada, ela passa a ser uma prática de uso e costume da igreja. Assim como aqueles que vivem conforme os padrões mundanos, eles também, por praticarem esses padrões, tornam-se usos e costumes. Então nós temos que decidir. Uma coisa é certa, todo indivíduo vive a prática de usos e costumes. A pergunta é, os usos e costumes que você pratica, eles são ou pertencem a um padrão cristão, ou os usos e costumes que você pratica têm um padrão mundano? Então percebam, os usos e costumes todos têm. Só temos que decidir se estes usos e costumes que praticamos são ou obedecem a um padrão cristão, doutrinário bíblico, ou esses usos e costumes que você pratica obedece a um padrão mundano. E para deixar você mais enrolado, o capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos, no versículo 2, eu vou ler aqui 4 textos de diferentes versões. Ele diz, no versículo 2, e não vivam conforme os padrões deste mundo. Observaram o que é que Paulo está dizendo em Romanos 12, 2? E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. A outra versão diz, não vivam como vivem as pessoas deste mundo. A outra versão diz,
não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. E a outra diz, não se amoldem ao padrão deste mundo. Ora, ora, ora. Então agora você tem que me explicar. Você que é contra a pregação de usos e costumes. Quando a Bíblia diz, não vivam conforme os padrões deste mundo, isto inclui o quê? Inclui a linguagem mundana, inclui a roupa que eles vestem, inclui a cultura que eles praticam, inclui o que eles bebem, o que eles comem, inclui todo um caráter mundano, um padrão mundano que diz respeito ao que calçam, ao que vestem, ao que falam, como se comportam, como tratam. Isso são práticas de culturas, de usos e costumes mundanos. E a Bíblia, quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz, não vivam conforme os padrões deste mundo. Ora, quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, ele diz assim, 17, portanto, em nome do Senhor Jesus, eu digo e insisto no seguinte, não vivam mais como os pagãos ou como os gentios, pois os pensamentos deles não têm valor, e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Ele está falando de costumes e padrões mundanos. Observem. E ele continua, mas não foi essa a maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza, vocês ouviram falar dele, e como seus seguidores, aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Ele está dentro do capítulo 12, versículo 2 da carta aos Romanos. Lembra que ele diz? Não tenha os mesmos padrões. Vocês devem renovar a mente de vocês. É a mesma questão de Romanos 12, 2. E aqui ele está sendo bem explicativo. E ele diz, vistam-se com nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Eu estou lendo aqui a versão na linguagem de hoje, mas a outra versão diz, no último versículo que lemos, que é o 24, ele diz, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então agora eu pergunto aos senhores, como é que você vai me explicar Romanos 12, 2, sem falar de usos e costumes, aonde você terá que discernir e escolher qual padrão de vida você vai viver? Os usos e costumes cristão com base na doutrina bíblica, ou você quer viver no padrão dos usos e costumes mundanos baseado nas suas malignas concupiscências?